Oi, meu nome é Mariana Grilli e esse aqui é mais um Agronomia. Hoje é uma ocasião especial aqui pra gente do Agronomia. Estamos recebendo José Luiz Tejon, um dos principais nomes do agro no Brasil. E ele está aqui para conversar um pouco com a gente sobre comunicação no agronegócio e como que as empresas têm que começar a se mexer para conversar um pouco mais com o consumidor final, né, Tejon? Sem Obrigada. dúvida, o prazer, a agronomia, né? O agro tem que falar mais alto, né? Comunicar mais. Eu acho que a comunicação é o principal hoje insumo e tecnologia que nós estamos precisando em toda essa visão do contexto do agronegócio, que é uma visão de cadeia, nunca se esqueça disso, a visão de cadeia produtiva que vai da padaria, né, quando a gente fala do trigo, até o geneticista lá da Embrapa. É uma visão de cadeia e tem muita... É uma torre de Babel, é um mundo de gente falando coisas parcialmente corretas, não integradas numa visão sistêmica, outras com bobagens, fake news, parcialidades. Para consertar o mundo eu tenho que destruir o outro, enfim, um monte de coisas aí que revelam uma distância efetiva entre o que a ciência comprova e sabe daquilo que é aplicado tanto no campo por parte de produtores quanto por parte da sociedade com relação aos consumidores. Pois é, se você tocou agora num ponto de fake news, a gente vê fake news no agronegócio há muito tempo. Esse termo agora começou a se tornar um pouco mais famoso, até por conta das eleições, agora em 2018, mas o agronegócio enfrenta fake news desde que o homem está no campo, né? Sim, sem dúvida que sim. Visões com muita carga, inclusive ideológica, né? Eu sou contra companhias corporativas e multinacionais. Por isso, eu ser contra companhias corporativas e multinacionais, eu ataco os produtos dessas companhias. Quando eu me esqueço que, por exemplo, se nós passamos a ter uma grande dependência da engenharia genética, não é por culpa da companhia multinacional, foi por uma omissão da sociedade brasileira em não investir com mais celeridade e aceleração neste campo, por exemplo, da engenharia genética, onde eu acompanhei, tive a satisfação de acompanhar pessoalmente quando eu fui executivo da Agroceres, que era a maior companhia de genética do cinturão tropical do planeta Terra. Então, o problema de termos a dependência da semente não é culpa dos caras lá que investiram em 1970. A culpa é nossa. Então, a gente tem que assumir cada vez mais, perante o mundo, a nossa responsabilidade e parar de botar a culpa nos outros. Então, a gente vê muita fake news botando culpa nos outros, como eu sou uma vítima porque aquele lá não me deixou fazer. E esse campo de fakes, de informações, o ovo, coisas como essa, que faz mal para a saúde, o café já foi proibido, e aí você descobre no andar da ciência que não, aí também todo mundo vira o oposto e o contrário. Então, nós estamos numa sociedade extremamente dependente de uma gestão inteligente do diálogo com o cidadão, porque todo mundo hoje se comunica, nós estamos aqui num meio novo, que não era possível anos atrás, aqui num diálogo, no agronomia. Então o agro tem que falar mais alto, tem que rugir, né? Porque se não falar alto, os miadinhos em cima dos telhados criam um burburinho danado, uma grande torre de Babel. É um desafio comunicacional e chama a atenção, sim, das corporações. As companhias que detêm a grande participação de mercado, as suas associações, as suas entidades, elas têm um dever de informar, comunicar e, mais do que isso, elas têm a necessidade de fazer publicidade educadora. A publicidade educadora cabe às corporações realizarem, porque se elas não fazem isso, depois ficam reclamando de quem acaba fazendo isso melhor do que elas. Então também não precisa botar a culpa. Alguém que faz um fake news bem sucedido, presta atenção, observa e fala, puxa, se ele fez isso com isso, né? Como é que eu vou conseguir fazer as coisas bem feitas usando essa inteligência, ao invés também de ficar atacando lá a blogueira ou blogueiro. Aprende com esse blogueiro, né? Aliás, tem blogueiros geniais, né? Condizila,
Condizila é um que lança aí gente no funk, no rap, 1 bilhão de visualizações. É o primeiro da música brasileira, não só o funk, tá ligado? Pra você ver a dimensão do bagulho. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai com o bumbum, vem com o bumbum. Então, presta atenção no Condizila, ao invés de ficar também reclamando dele. É isso mesmo, a gente está falando aqui para um canal novo, uma nova forma de comunicar o agronegócio. Como que você enxerga que isso pode ser reformulado? Porque muitas vezes, a gente estava até conversando aqui antes, muitas vezes é difícil você mudar a mentalidade de um presidente, de um executivo de alto cargo que não vê a comunicação como uma coisa tão importante. Mas como que os setores de comunicação, de marketing, podem começar a se atualizar mais e prestar, por exemplo, atenção num YouTube da vida, que é o que a gente está aqui. Hoje nós acompanhamos esse mundo através de um MBA com a França, com a Audência lá em Nantes. Temos um trabalho no Food and Agribusiness Management a nível internacional, com alunos do mundo todo. E aqui no Brasil agora com a FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, e a BAG, esse pessoal que a gente está sempre reunido. No passado, nós aprendíamos na escola uma coisa chamada publicidade institucional. Haviam verbas nas companhias para você promover a sua categoria, que era uma ação educadora. O que eu preciso promover para que a pessoa faça barba, para que a pessoa se alimente direito? Isso era uma coisa que havia no passado, lá da propaganda. Para que você tenha uma ação educadora, uma ação de educação da sociedade, você precisa de uma visão de longo prazo. Então, são verbas que você aloca no seu orçamento numa visão educadora de longo prazo. Antigamente, havia esta formação de uma visão institucional, cabia sempre ao líder do setor a missão de educar o seu setor, né? E isto se estudava. E se usavam as mídias da época, as mídias de antigamente. Se usavam o rádio, a televisão, as revistas, certas mídias que tinham à disposição, ponto de venda, essas coisas. Com essas novas mídias, as redes sociais, as mídias sociais, estes canais, elas também têm que passar a fazer parte. Né? Elas não são a única mídia, mas elas passam a fazer parte. Mas o problema que eu vejo não é a existência das novas mídias, é o abandono de um conceito fundamental. Cabe ao líder de cada categoria de mercado educar o consumidor. Né? Se ele não faz isso, ele coloca em xeque o valor daquela categoria. O valor da carne vermelha para a saúde humana. Se eu sou o líder do setor da carne vermelha e eu não educo, e eu não falo com a sociedade, utilizando estes meios todos, numa armação estratégica, não é falar de vez em quando, ou achar que de vez em quando alguém, uma nutricionista, está falando, eu tenho uma estratégia, por exemplo, para falar para a sociedade que o consumo da carne vermelha, sob condições bem feitas, como fazem muitos americanos, isso é importante para a saúde humana. Se eu sou o líder do setor da carne e eu não educo, eu fico convivendo com, por exemplo, uma diminuição do consumo per capita da carne vermelha. E fico confortável com isso, não deveria ficar confortável. Agora, para eu ter uma visão dessa, de uma visão educadora, institucional da minha categoria, e isso vale para defensivos, vale para adubo, vale para tratores, vale para máquinas, vale para trigo, vale para soja, vale para tudo. Esta visão tem o líder que tem a responsabilidade e, junto com o líder, a sua entidade associativa. Então, nós precisamos de uma consciência dos presidentes, de uma consciência dos CEOs, de uma consciência dos acionistas das organizações, uma consciência dos dirigentes das cooperativas, por exemplo, de que eu preciso ter uma ação educadora, tanto de quem produz, e quando a gente vai olhar quem produz, eu estava conversando outro dia com o pessoal que iniciou o plantio direto no Brasil, Frank Dijkstra. Iniciaram isso em 74, 75, e conversando com ele, eu falei, como é que você vê o plantio direto hoje, 2018? Ele me disse, olha, a maior parte dos produtores ainda faz mal feito. Então você tem uma ação de ainda fazer mal feito o uso de tecnologias que já tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Como é que a gente faz isso? Extensão rural, precisa rever, e comunicação educadora. Como regula um pulverizador, como é que você planta, como é que você faz um plantio direto bem feito,
comunicação educadora o tempo todo para tecnologias anteriores. Para as inovações, imagina, sensores, satélites, então, novamente, necessita comunicação educadora. E do ponto de vista do consumidor urbano, que é o cliente final, uma confusão danada do que presta, do que não presta, do que é bom, do que não é bom, e aí a gente vai ver os dados. Você tem no planeta quase 1 bilhão de pessoas, 800 e tantos milhões de pessoas que não comem nada, e você tem mais ou menos 4, 5 bilhões de pessoas que são malnutridas porque são obesas, porque comem errado. Agora, come errado por quê? Come errado por quê? Problema de educação. E aqui cabe a governo, cabe a entidade, cabe a ok, ótimo. Mas, na minha opinião, nós temos que chamar doravante a sociedade civil organizada, a sociedade civil empreendedora. E, na minha opinião, eu entendo que é um papel, sim, para as líderes dos setores educarem os seus consumidores com as suas entidades. Isto é uma necessidade urgente, fundamental, para que o negócio não fique transformado em negócio demoníaco. E se o seu negócio, a sua categoria está sendo vista como algo demoníaca, e se isso está pegando, a culpa é sua. Você que não deveria permitir. E se isso está acontecendo é porque existe omissão. Bom, ainda tem muita conversa com o Tejon, então se você estiver gostando desse vídeo, espero que a gente tenha uma outra parte para te mostrar. Enquanto isso, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo. Não esquece de seguir a gente no canal, vai lá nas redes sociais e até a próxima.